Ørsted conseguiu desbravar o campo que liga a eletricidade e o eletromagnetismo. Em 1820, ele descobriu que a variação da corrente em um circuito elétrico produz um campo magnético. Nesta mesma época, logo em seguida, baseado nos seus estudos, os cientistas franceses Biot, Savart e Ampère continuaram com o desenvolvimento de pesquisas sobre a eletricidade e o magnetismo, sobre seus relacionamentos, criando as suas famosas leis. Mas uma questão estava em aberto e precisava ser respondida. Se a variação da corrente no circuito produz campo magnético, será que a variação do campo magnético produziria corrente elétrica? Para responder a esta questão, contamos com os trabalhos do grande físico experimentalista Michael Faraday. Faraday já havia pesquisado e descoberto que correntes elétricas agindo sobre um condutor e este condutor na presença de um campo magnético causa movimento. Isso aconteceu em 1821. Em 1831, ele realiza uma série de experimentos, culminando com um experimento em que ele descobre que o campo magnético, quando está na presença de um condutor, mas esse campo está estático, não há produção de corrente. Mas, se a variação do campo produz corrente elétrica sobre o circuito. Michael Faraday descobriu a força eletromotriz induzida, VFEM. VFEM. VFEM, tensão induzida, ou força eletromotriz induzida, é igual ao negativo da variação do fluxo em relação ao tempo. É uma taxa de variação. Assim fica claro que se há variação do campo magnético sobre um condutor, surge no circuito uma tensão, e se este circuito estiver fechado, percorrerá uma corrente por ele. É interessante notar que esta tensão criada ou esta tensão induzida tem sempre sentido oposto ao que a gerou. E isto é dado pelo sinal negativo na equação. Outro experimentalista trabalhou também nesta mesma área, nesta mesma época, o americano Joseph Henry. Ele descobriu essa teoria em experimentos semelhantes, no mesmo período. Podemos dizer então que existem duas formas de se produzir força eletromotriz induzida. E nós a classificamos de duas formas: força eletromotriz induzida mocional e força eletromotriz induzida de ação de transformador. Se nós voltarmos a lembrar o que aprendemos sobre campo elétrico, nós podemos agora dizer que o campo elétrico surge de duas formas: pela distribuição de cargas em uma região, cargas estáticas, ou pela força eletromotriz induzida. E a força eletromotriz induzida, ela provém de fontes, baterias, geradores, termopares, células de carga, que é o famoso piso de eletricidade, e também de células fotovoltaicas. Vamos conceber uma animação para entender as formas de força eletromotriz induzida. Inicialmente, temos uma bobina de fio condutor conectado a um galvanômetro. Toda vez que houver corrente no circuito, o galvanômetro sinalizará esta corrente. No caso, como não há campo magnético presente e nem energia armazenada de qualquer forma, a corrente é zero. Observe agora que quando temos um campo magnético, no caso dado por um ímã permanente, depositado sobre esta bobina, mas sem movimento relativo entre o campo magnético e a bobina, e como o campo magnético tem um fluxo constante, não há variação de fluxo, a corrente continua permanecendo zero. E isto é fundamental. Se não há variação de fluxo magnético devido ao movimento ou devido à própria variação de fluxo, não há corrente no circuito. Vamos proceder agora com o movimento relativo, ou da bobina em relação ao ímã, ou do ímã em relação à bobina, não importa. Os dois vão exercer o mesmo efeito. E nós observamos que há deflexão do ponteiro do galvanômetro. Isto porque, sobre a bobina, quando a bobina se movimenta sobre o campo magnético, ou o campo magnético se movimenta sobre a bobina, há variação de campo magnético sobre esta bobina. E, consequentemente, surge uma força eletromotriz induzida. E esta é a força eletromotriz induzida dada por movimento, ou força eletromotriz induzida mocional. Passamos agora a ver a força eletromotriz induzida de transformador. Esta foi uma das grandes vitórias de Faraday. Ele colocou duas bobinas isoladas entre si e próximas e fez variar a força eletromotriz sobre uma delas. Quando ele variava sobre uma, a outra também respondia, surgindo uma corrente no circuito fechado.
conforme nós vemos aqui o galvanômetro se movimentando. Quando não há variação de campo magnético, a corrente é zero. Mas havendo variação de campo magnético, surge então uma corrente no circuito. E esta é a força eletromotriz induzida devido à transformação, ou devido ao efeito de transformador. A corrente produzida está sempre no sentido de oposição a qualquer variação do fluxo. Isto, nesta lei, é devido a Lenz. Por isso nós também chamamos isso de lei de Lenz. De forma que a tensão induzida, V Fm, é igual ao negativo do número de espiras, ou número de voltas das espiras, vezes a variação do fluxo no tempo.